o Marco Braz fez hoje foi seguro de... Desculpa o palavreado, mas ele tentou fazer o seguro de... Porque não existe ele falar que, caso o Flamengo seja derrotado, não será uma tragédia para o Flamengo o ano de 2021. Sim, será uma tragédia. A expectativa é que em 2021 nós fôssemos ganhar tudo. O Flamengo reforçou o elenco para ter um elenco para poder ganhar a toda. Igual o Pavão gosta de falar, né? Que está ganhando a toda, que ganha tudo, que ele é o... né? E agora o Pavão anda meio escondido, por sinal. Né? Nessas horas o Pavão se esconde o tempo todo. Para quem não sabe quem é o Pavão, é o todo-poderoso Luiz Eduardo Batista. Né? Mas uma vez dito isso, o que o Braz fez foi seguro de... Me desculpem aí o francês, porque o que está acontecendo, rapaziada, ele, né, com receio ou para tentar diminuir, o Flamengo montou um baita do elenco. O Flamengo tem um elenco mais caro do Brasil, se não for mais caro ali, perde para o Atlético Mineiro, que o Atlético Mineiro gastou os tubos, é verdade. Mas o Flamengo tem um baita do elenco e ele tinha por expectativa de ser campeão, sim, de pelo menos duas das três. Aquisição, salário é o elenco mais caro. Pelo menos de duas das três competições. E aí, quando eu falo duas das três, eu digo, né? Entre Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. A gente não vai ser campeão na Copa do Brasil porque a gente foi eliminado para o Atlético Paranaense. Que me dói até agora essa eliminação. 3-0. Que está na conta do seu Renato Gaúcho, que não tem capacidade de ser treinador do Flamengo. Eu vou falar aqui de novo, tá? A gente deixou de, talvez, botar uma pressão absurda. Talvez não. Deixamos de botar uma pressão absurda em cima do Atlético Mineiro por causa das escolhas e das substituições que o seu Renato Gaúcho fez durante o jogo da partida do Grêmio. A gente não pode deixar de falar isso aqui, por mais que eu esteja me segurando ao máximo e vou me manifestar no dia 27. Eu já pontuo, já me coloco aqui contrário ao Renato Gaúcho, já não é de hoje, que Renato não tinha que permanecer. Renato não tinha que continuar, e não tem, não é não tinha, não tem. Mas eu decidi fazer uma trégua, igual coloquei aqui, durante esses 4 dias aí, até o final da Libertadores, que eu tenho certeza, né? Para mim, no final, depois de falar desse tema, eu vou falar qual o placar do jogo, na minha humilde opinião, né? Se meu amigo tiver aí, já bota no bolão já, que é o meu placar. Sábado eu não vou conseguir te mandar o placar do jogo, então já anota aí, eu vou falar o que eu gostaria que fosse e o placar que vai ser, né? No próximo sábado. Anotem aí, fiquem aí, a galera que gosta de fazer as apostas aí, vocês vão acertar colocando o mesmo placar que o meu. Mas volta aqui. Então o Marco Braz, ele vem a público tentar diminuir a pressão, tentar querer, né, fazer esse segurozinho, que eu estou brincando aqui, para que não saia ou não tenha o seu encerramento, que eu também, é uma opinião, não é informação. Eu acho que ele não permanece para o próximo triênio junto com essa atual diretoria. Para mim, né, a questão dele com o senhor BAP é tão insustentável que ele vai acabar rompendo definitivamente com os caras. Então, o que ele faz, para mim, é um absurdo. Não tem essa. Flamengo é, sim, uma grande de uma tragédia, porque o Flamengo queria conquistar pelo menos 2 das 3. E se ele pudesse escolher as 2, ele queria repetir o feito de 2019, que seria, então, talvez ali, por mais que não seja que pague mais, mas ele conseguir conquistar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, porque o brasileiro seria, né, de forma consecutiva, um tricampeonato. Então, teria um peso muito maior. Só quem conseguiu ser tricampeão nesse novo formato de pontos corridos foi o São Paulo, né? Então, quer dizer, era muito importante você ser tricampeão brasileiro e o Flamengo tinha essa possibilidade, já tinha sido tricampeão carioca, pode ser tricampeão da Libertadores e poderia ter sido tricampeão, lógico, em sequência, seria o 9º título do Flamengo, mas seria um tri, seria o ano do tri, né? Tricampeão carioca, pode ser tricampeão da Libertadores e poderia ser tricampeão brasileiro, né? Então, infelizmente, o Flamengo não vai ter essa possibilidade. A gente sabe que o título está na mão do Atlético, 99,9%. Por quê? E aí tem muita coisa de dedo do Renato, escolha do Renato, e ontem também foi mais uma, só que eu não vou me ater a isso. Vamos falar do Marco Braz, para ouvir o que o Júlio tem a falar. Para mim, o Marco Braz faz esse tal desse segurinho aí que eu estou brincando com vocês. É um absurdo ele falar que não seria uma tragédia, dado o tamanho investimento que foi feito no clube e o nível de expectativa que todos nós, torcedores, tínhamos com relação à temporada 2021. Sim, será uma grande tragédia.
será uma decepção monstruosa caso no próximo sábado a gente não levante, né, esse tricampeonato da Libertadores da América. Eu queria ouvir meu amigo, irmão Júlio aí, o que ele pensa com relação a essa fala do senhor Marco Braz. Vamos lá, o pessoal sabe, esse Marcos Braz ele me ama de paixão, para não falar outra coisa, né? Inclusive já pediram até para parar de bater nele lá no Paparazzi, inclusive vieram conversar comigo para eu pegar um pouco mais leve, mas assim, quem não tem C não faz contato com P, né? Não sei se a gente pode falar já devido ao horário, mas eu não vou ficar falando para não prejudicar a live, né? E eu não tenho papo na língua, não sou vendido, ninguém me dá R$1, não tenho amizade com esses caras, talvez por isso, talvez eu não tenha uma entrada tão forte no clube, sei que isso às vezes me prejudica, então tenho muita tranquilidade para falar o que eu penso. Nesse quesito, quando você fala tragédia, eu não estou indo a favor do Braz, tá, o Alan? Eu estou indo contra a palavra, porque a palavra tragédia é uma palavra muito forte, né? Não estou querendo ser politicamente correto. Para mim, eu concordo com você que vai ser uma frustração abissal, vai ser muito decepcionante pelo o que o clube alcançou, pelas metas, pelo elenco, né? Pelo tamanho que o clube é hoje. O Flamengo sempre foi gigante, o Flamengo sempre vai ser gigante, mas hoje, como gosta de dizer o Bruno Henrique, o patamar que o Flamengo se encontra é justamente de um clube de disputar tudo e de tentar ganhar tudo. Vai ser, para mim, muito frustrante, muito decepcionante, mas tragédia é uma palavra mais forte. Vamos fazer uma analogia rápida aqui e uma... Porque a palavra tragédia, para mim, tragédia é o que acontece... a Covid, para mim, é uma tragédia. Milhões de pessoas, de famílias foram abaladas, né? Para mim, isso, a palavra tragédia é forte. Mas respeito para quem acha que é e não tiro a razão, não. É só uma colocação do Julião. Para mim, é uma decepção, é uma tristeza, é muitos sentimentos parecidos com o que você falou. A situação do que ele diz que se o Flamengo perder, eu fico imaginando que tragédia, se for fazer uma comparação, e eu quero que essa tragédia, como você falou, aconteça para o Palmeiras. Porque o Palmeiras perdeu o Campeonato Paulista para o São Paulo, perdeu a Supercopa do Brasil para o Flamengo, perdeu a Recopa para o Defensa e Justiça, foi eliminado da Copa do Brasil na terceira fase para o CRB, fez um Campeonato Brasileiro horroroso e só tem a Libertadores. Num comparativo entre Flamengo e Palmeiras, talvez a palavra tragédia, como você colocou, cabe mais no Palmeiras. Mas eu quero que o Palmeiras se exploda, né? Então, assim, eu acho que sim, vai ser muito triste, decepcionante, frustrante, broxante, mas não vai ser uma tragédia. Mas ele nunca poderia dar uma entrevista dessa. Ele nunca poderia falar isso, porque foi como você falou, ele já está querendo assinar esse contrato. Porque já está querendo tirar o corpo mole caso isso aconteça, né? Das escolhas equivocadas, das coisas erradas que ele fez, porque não foi só coisas boas. Então, assim, não precisa um dirigente falar isso antes, durante ou depois da competição. Afinal, está aí. Tem certos momentos que, às vezes, você calado é melhor. E, nesse momento, calado, ele seria um poeta. Jogou para a torcida de forma errada. Se ele foi querer dar uma entrevista para poder tirar o dele da reta, ele colocou o dele da reta. Não existe o que ele fez. Então, assim, ele não... eu posso achar isso, como jornalista, como torcedor. Você pode achar isso. Você pode achar tragédia, sacanagem, a tua opinião. Você está aí, você é torcedor. Agora, ele, como dirigente e representante do clube, muito infeliz a entrevista dele. Comentário sem nenhum tipo de noção, sem nexo, totalmente impertinente. Concordo, eu vou nessa linha aí, Julião. Então, tá aqui. Um dos motivos que acredito e me faz sim pensar e colocar para vocês que a era Marco Braz também, à frente do Departamento de Futebol do Flamengo, está muito próximo do fim, né? Não deve permanecer junto com essa atual gestão para o próximo triênio. Vamos ver se isso vai se confirmar, né? Na hora da alegria ali, da comemoração, todo mundo fica amiguinho por alguns minutos, né? Ou ao menos ali na frente das câmeras, e depois as coisas voltam ao normal. A gente viu isso acontecer ao longo aí desses 3 anos e nada muda para mim. Esse racha que existe mesmo, essa diferença de opinião tão grotesca entre Marco Braz e BAP, né, faz com que essa cisão ocorra, na minha humilde opinião. E aí, rapaziada, eu volto a falar para vocês,
Por isso que eu botei, foi até eu que escolhi o tema da live hoje, botei trégua. Então, sim, por mais que eu esteja muito com o seu Renato Gaúcho, eu estou segurando ao máximo a corneta, soltei algumas letras aqui, para que, ao término da partida, depois comemorando o título, eu comece a tentar puxar na arquibancada um fora Renato, porque o Renato não é treinador para o Flamengo. Eu prometo a vocês que eu farei isso, né, ainda lá do Uruguai.